Olá pessoal, meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui para gravar o nosso 8º vídeo da série O Amor que Nos Faz Bem. E nesse vídeo de hoje eu vou falar de um tema muito sério que é abuso, né? Para falar desse tema eu não pretendo esgotar esse tema de maneira alguma, mas pontuar algumas questões que são importantes a gente olhar e que é importante a gente perceber para saber se a gente vive uma relação abusiva ou não, né? E como que a gente pode sair aos poucos de tudo isso, tá? A gente sabe que quando a gente coloca abuso, a primeira imagem que vem na nossa cabeça são coisas extremas, né? A gente vê abuso sexual, a gente vê homem batendo em mulher ou mulher batendo em homem, relação de pai e filhos onde se agridem também, relação de trabalho onde tem humilhações. Então, quando a gente fala em abuso, a gente fala de algo extremo, né? É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, algo extremo. Só que é muito importante a gente saber que o abuso ele não começa no extremo. O abuso ele começa bem pequenininho, quase imperceptível, né? E culturalmente a gente não é educado para poder lidar com algumas questões emocionais. Então, muitas vezes, o que começa como abuso, a gente entende como cuidado, como carinho, né? E isso é muito perigoso. Ou como um estímulo, né? Muitas vezes no âmbito de trabalho. Só que isso a gente precisa observar muito bem. Por quê? Todos nós, humanos, estamos sujeitos a vivenciar situações de abuso em algum âmbito da nossa vida. A gente, como humanidade, a gente já vem trabalhar o auto-amor. Todos, não adianta, pode ser uma pessoa super segura de si e tal, ela veio trabalhar também o auto-amor. O auto-amor é algo que a humanidade, ela veio construir, porque isso está diretamente relacionado à nossa ligação, à nossa essência. Se amar é também se perceber, se sentir, né? Então é a conexão direta nossa com o divino. Então todos nós temos dificuldades com o auto-amor. Por isso que todos nós estamos sujeitos à situação de abuso. É por isso que eu quero deixar bem claro para vocês algumas características que são importantes, porque todo mundo está sujeito a viver ou já viveu provavelmente alguma situação de abuso. Quando a gente fala em abuso, a gente tem pelo menos duas características muito marcantes em quem é abusado, que é, a primeira, eu coloco o outro como o amor da minha vida ou a minha maior referência, eu coloco o outro acima de mim. Esse é o primeiro ponto, a primeira característica de quem sofre abuso. O outro está acima de si. Né? Então o outro é a pessoa mais importante da minha vida, o outro é a melhor referência que eu tenho, tá sempre, a nossa força tá no outro. E o segundo ponto é que é uma característica de quem é abusado também, é que a gente atribui ao outro o poder de dizer quem a gente é e quem a gente não é. Isso também é uma característica de quem é abusado. Então, esses dois pontos que estão muito enraizados na dificuldade com o auto-amor, eles são a base do abuso, que é eu coloco o outro acima de mim e eu entrego para o outro o poder dele dizer que eu sou bom ou que eu não sou bom, que eu sou bonita ou que eu não sou bonita, que eu sou capaz ou que eu não sou capaz. Então, ele diz o que eu sou e o que eu não sou. E isso é muito perigoso, mas é muito comum, né? Em todas as relações, então você começa um relacionamento amoroso e aí aquela pessoa, ela começa a te elogiar, ela começa a te mostrar que você é capaz, que você é bonita e você vai, uhul! Mas a partir do momento que essa pessoa começa a falar que não, que você também não é tão boa, que sua comida já não é melhor, que o seu corpo já não é o mesmo, a gente também acredita. Então, se depositar no outro já é uma furada, né? O caminho rumo à cura do abuso, a voltar para si, é o caminho do auto-amor. É a gente entender que a pessoa mais importante da nossa vida precisa ser nós mesmos. Precisa. Em primeiro lugar, assim, disparado, a gente precisa ser o mais importante para nós. Mesmo quem tem família, filhos, mesmo.
né? Filho é muito importante, sem dúvida, mas ele não pode ser mais importante que você. Uma referência de alguém que a gente estuda, que a gente trabalha, que tá ali perto, é importante? É importante, só que não pode ser mais importante que você. Um namorado, um amor, é uma referência maravilhosa, é uma delícia viver? É, mas também não pode ser mais importante que você. A importância, né, o cuidado que a gente dá para nós é fundamental para que a gente não viva relação de abuso e para que a gente muitas vezes não se coloque numa relação. Porque eu percebo, muitas vezes, a pessoa que abusa, ela não quer ser abusadora. Tem casos, né, claro, a gente tá pontuando algumas coisas aqui, mas é claro que tem casos de seres, de homens, mulheres que são extremamente abusadores e gostam disso e lidam com isso, mas tem outros que não. Tem outros que eles têm uma predisposição para abuso, mas a gente muitas vezes, ou a pessoa que tem essa dificuldade com o auto-amor, que coloca o outro acima de si em vários momentos, que dá para o outro o poder de dizer o que eu sou, o que eu não sou, essas pessoas muitas vezes ela estimula o outro a crescer sobre ela mesma. Por quê? Porque é tão baixo a autoestima, é tão pouco o auto-amor que existe ali, que muitas vezes ela não consegue se manter segura, ela não consegue olhar para ela com os olhos dela, ou para ele com os olhos dele. Muitas vezes ela vai se submetendo a vontades, a palavras, né, a boicotes, e quando ela vai ver o que está acontecendo, ela está se afastando, ela ou ele, né, estão se afastando de si. E esse afastamento é muito perigoso, porque é nesse afastamento onde a gente perde referência, onde a gente perde amigos, onde a gente perde a referência que a gente tinha de nós, né, de capacidade intelectual, de capacidade amorosa, a gente perde referência. E a gente começa a se sentir vazio, a gente começa a se sentir nada. E pior, a gente começa a estar extremamente dependente do outro. Então, numa relação de trabalho, por exemplo, né, um abuso, ele não começa assim com uma humilhação direta. Ainda mais agora que tem assédio moral, né, que tem um monte de indenização aí da justiça trabalhista. Um abuso, ele muitas vezes começa como um relatório que é inviável entregar, ou seja, é humanamente impossível entregar aquele relatório. Aí o chefe dá aquele relatório e o subordinado vai lá, tenta fazer, mas não tem, porque não tem equipe, porque tá numa situação de exceção, e aí ele não consegue entregar. E aquele chefe fala, olha, mas você já foi melhor, hein? Nossa, mas o que tá acontecendo? E aí vai desencadeando outros. E aquele funcionário que muitas vezes está 10 anos naquela empresa, é um funcionário que construiu carreira, é um funcionário que é super bom, entra um chefe e começa a minar a competência e o olhar que esse funcionário tem para ele mesmo, né? Esses cargos de poder, eles são eles influenciam muito em nós, né? Porque culturalmente a gente é educado e a gente é desenvolvido para respeitar quem veio antes de nós, isso é ótimo, mas para dizer sim para tudo, né? Para entender que, bom, aquele chefe tá acima de mim, então ele sabe tudo, até do que eu sou capaz e do que eu não sou, sendo que eu tô 10 anos nessa empresa e ele chegou agora. É claro que a gente não tá falando que precisa tirar a hierarquia, não é isso. Mas se dentro da empresa você precisa se estabelecer de uma determinada forma, tudo bem, que seja ali dentro daquela forma, ele manda ali. Mas que isso não comprometa a sua humanidade, que isso não comprometa quem você é, que você não se esqueça quem você é, né? E isso também se dá num relacionamento amoroso, né? Um relacionamento amoroso, muitas vezes, a gente começa, então eu saio com as amigas, eu sou feliz, eu adoro fazer esporte, e aí eu começo a me relacionar e, puxa, fazer esporte na academia não é legal, porque tá conversando com homens, tem um personal ali que é não sei o que, aí o namorado já começa a implicar, e daqui a pouco você já não quer malhar. Aí
começa, mas vai sair com as suas amigas, então eu também vou sair, os meus rolês são assim, aí você por insegurança, com medo dele fazer alguma coisa, então também não quero mais sair. E aí a gente vai se podando, vai se distanciando da nossa vontade para poder ficar com uma pessoa, para poder ter um melhor relacionamento, para poder viver uma ilusão. E aí, quando a gente se depara, a gente tá vivendo abuso, né? Na relação de mãe e filho, pai e filho, também, né? Também, assim, os pais que projetam no filho as próprias dores, os filhos que projetam nos pais as próprias frustrações, nenhum dos dois assumindo a vida, né? Tudo isso diz respeito ao auto-amor. Então, para a gente poder sanar abuso e para a gente poder sair dessas situações de abuso, a gente precisa trabalhar o nosso auto-amor. A gente precisa trabalhar o sentido da nossa vida de forma individual. Qual é o sentido da Gabi estar aqui? O que ela gosta, o que ela não gosta, né? Qual é a competência dela dentro do trabalho e qual é a dificuldade dela dentro do trabalho? A gente precisa se conhecer e a gente precisa entender que o outro traz algumas ampliações de consciência. Então, aquilo que o outro fala é importante para nós, sem dúvida. É uma outra referência para nós, mas precisa passar pelo nosso filtro. A gente precisa saber o que a gente é e o que a gente não é. As características que não são boas, é claro que a gente precisa mudar, sem dúvida. Mas quem vai precisar escolher mudar? Sou eu. O outro pode vir, pode falar, mas poxa vida, 10 anos de empresa eu sou boa. Aí de repente entra uma pessoa, eu passo a não ser mais. Então eu não sou mais competente, eu não sou boa mais, eu não faço nada de certo. Tem alguma coisa errada aí, né? Se mudar, porque a opinião do outro é essa, não é um bom caminho. E olha só, gente, a gente tá falando disso, mas como tá a nossa sociedade hoje? Como estão os padrões de beleza? Como estão os padrões de profissão? Como estão os padrões de vestimenta? Né? Como que tá o nosso padrão? Até a busca do autoconhecimento tá virando um padrão. A gente tá fugindo da nossa autenticidade para seguir padrões. Quando as pessoas falam, nossa, nós estamos todos conectados, sem dúvida, nós estamos todos conectados. Só que nós somos iguais em essência. Em existência, nós somos completamente um diferente do outro. Completamente. E eu vou buscar a minha maior essência, a minha maior autenticidade. E você precisa buscar a sua maior autenticidade. E a coisa que a gente precisa ter quando a gente se relaciona é respeito pelas diferenças. Eu respeito você e você me respeita. E a gente juntos, muitas vezes, encontra um caminho comum. E quando não encontra o caminho comum, não tem problema. Isso não é ruim. Errar, não ser igual, não é ruim. É ótimo. É muito bom. A gente aprende com diferenças, a gente não aprende com os iguais. Com os iguais a gente vive assim, ó, andando um atrás do outro, tudo igualzinho, cheirando o rabinho do outro, né? Isso daí é péssimo para nossa caminhada evolutiva. A divindade que é para nós, autenticidade. A divindade que é seres humanos que erram, que falham, mas que gostam de estar aqui, que gostam de interagir com pessoas, ou que não gostam, mas que assumam isso e não projetem, né? Porque se eu não gosto de interagir com pessoas e eu trabalho com público, gente, é claro que eu vou ou ser abusivo, ou ser mal-humorado, ou ser qualquer coisa, porque o princípio do auto-amor, que é eu fazer uma coisa que tem a ver comigo, tem a ver com as minhas características, eu já tô minando dentro de mim. Então, como eu vou me expressar fora? De forma desequilibrada, né? De forma grosseira, muitas vezes. Porque toda a irritação, todo o abuso que eu tô colocando pra dentro é o que eu vou expressar. E a sociedade faz isso com a gente, a mídia faz isso com a gente. Nós temos que ser de determinada forma. O padrão de beleza
é de determinada forma e a gente precisa parar com isso. Não existe um padrão de beleza. Não existe ninguém que possa dizer o que você tem ou o que você não tem que fazer. O que você é capaz ou o que você não é capaz. Não pode existir. A gente tem uma ordem básica para a sociedade, com certeza, porque a gente é humano, falível, que está treinando ser melhor a cada dia. Então a gente precisa ter regras básicas, precisa ter algumas proteções para as pessoas que são extremamente violentadas na nossa sociedade. Só que a gente precisa ter consciência do que nós somos. A gente precisa ter consciência da mulher que você é ou do homem que você é, do pai e da mãe que você é, do filho que você é, das coisas boas e das coisas não tão boas, das coisas que estão limpas e integradas e das coisas que precisam ser trabalhadas. Porque ninguém pode dizer para nós, não permitam que ninguém diga para vocês que vocês não são capazes, que vocês não são bonitos, que vocês nunca vão chegar lá. Não permitam. Isso é abuso. Isso é abuso da sociedade para com a gente. Isso é abuso de pessoas para com a gente. E a gente precisa lutar contra isso por nós. Viver o auto-amor, a construção de gostar de si, cuidar de si, migrar o trabalho para onde faz sentido para mim viver, é para isso que nós viemos. É para isso que a gente vive, é para isso que a gente ganha dinheiro, é para isso que a gente trabalha tanto. É pra gente encontrar um lugar melhor para dentro de nós. E quando a gente encontra esse lugar, ele reflete fora. Essas situações de abuso, elas nada mais são do que um alerta para nós, mostrando que a gente precisa colocar um freio e olhar porque a gente está se distanciando de nós. Quando a gente percebe que está vivendo uma relação onde essas duas características que eu já falei que é importantíssimo vocês gravarem, o outro está acima de mim e eu permito que o outro me diga o que eu sou e o que eu não sou, o que eu posso e o que eu não posso, a gente está vivendo uma situação de abuso. Então é hora de falar o quê? Para, respira e olha para dentro. Olha para dentro e vai buscar você. Vai buscar o que você é e o que você não é. E se você tiver com dificuldade de olhar o que você é, o que você não é, se você tiver com dificuldade de não sobrepor o outro acima de você, busque terapia. A gente precisa de ajuda muitas vezes, né? E situações de abuso, vocês podem ter certeza, as pessoas não percebem que estão vivendo. Elas acham que é normal por conta das nossas crenças em relação a casamento, em relação a cargos altos, né, de subordinação, a cargos profissionais, em relação à relação de mãe e filho, pai e filho. A gente precisa quebrar esses conceitos. Conceito de casamento que precisa ser assim e tal. Quantas pessoas vivem um casamento abusivo? Por quê? Porque não pode se separar, porque é o pai dos filhos. Então a gente precisa rever essas crenças que limitam a nossa expressão aqui, que limitam a nossa autenticidade. Se a sociedade diz que não pode, problema é da sociedade. O que é bom pra mim? O que é bom pra mim? Né? Um abusador então vai falar, eu quero violentar e vai ser assim. Vai ser punido da maneira como a sociedade, o direito pune. Mas e quem tá do outro lado? Tem que aceitar? Não. Tem leis que protegem, tem pessoas que acolhem, tem os amigos, tem profissionais. Busque ajuda. O abuso, ele começa dentro, por conta da nossa falta de amor próprio. E a gente olhar para o amor próprio, a gente se afastar dessa faixa de abuso, a gente se afastar desse distanciamento da própria emoção, que é uma relação abusiva. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, quando a gente começa a entender que a pessoa mais importante da minha vida sou eu e que eu preciso saber me conhecer para saber o que é sim e o que é não para mim, a gente vai se desvinculando dessas relações e a gente vai tornando as nossas relações muito mais saudáveis, né? Muito mais reais para nós, muito mais humanas. No fundo, a gente busca aqui ser humano. Errar é super normal.
A gente perceber que a gente está vivendo uma relação abusiva e falar, meu Deus, preciso de ajuda, é ótimo, é normal, faz parte do nosso crescimento. Agora, vamos olhar com seriedade para o nosso auto-amor? É muito importante que a gente se pegue na mão, que a gente se acolha nesse momento, porque provavelmente todos nós em algum âmbito está vivendo isso, está vivendo abuso e está pedindo para rever essas faixas, essas falas. E quando a gente rever e a gente encontrar a nossa expressão, a autenticidade vai aparecer. E gente autêntica faz grandes diferenças no mundo. É para isso que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo. É para isso que todo conhecimento de anos, né, de ocultismo e de intelectual estão sendo disponibilizados para nós. Vamos aproveitar o momento e vamos cuidar do nosso amor próprio, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.